Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado irmão Padre Jonathan, que hoje celebra conosco a última Eucaristia como vigário desta paróquia, porque foi transferido para outra em Santa Maria de Jetibá, que inicia na próxima quinta-feira sua missão. Essa missa, então, de despedida, mas também de carinho e de acolhida. Prezados irmãos, quem quer morrer aqui, levanta a mão? Só eu, né? Não tem jeito. É verdade que nós queremos viver. Deus nos deu e colocou algo em nós, que a vida é algo extraordinário. Como é bom viver. Uma pessoa que chega ao ponto de perder e não querer mais viver, ao suicidar-se, no fundo ela está fora de si, porque é da natureza humana viver. Não posso dizer que essa pessoa que chega para Jesus, talvez um jovem um pouco mais adulto, ao perguntar o que devo fazer para alcançar a vida eterna, não sei se ele diria que a vida eterna para ele fosse aqui na terra, ou se ele tivesse noção de que a vida eterna é algo eterno, não somente aqui.
Talvez se nós pudéssemos escolher se queríamos viver aqui eternamente, talvez muitos de nós queríamos. Até porque ninguém quer morrer. Não se vive nesta terra eternamente, enquanto Cristo não se manifestar. Então, não querer morrer é não querer ir para o céu. A morte é algo que faz parte para que nós possamos encontrar com o eterno. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Essa pessoa queria e quis viver eternamente. Talvez aqui ou talvez depois. Na verdade, olha a pergunta: o que eu devo fazer? A vida eterna consiste em Deus. Lembrando, vida eterna, aquilo que é eterno. O que é eterno? A natureza não é eterna. A parede, a igreja aqui, essa parede não é eterna. O que é eterno? Então, para que eu possa ter o eterno, o que eu preciso fazer para ter o eterno, viver o eterno em mim? Jesus diz, observa os mandamentos. E olha que interessante. Jesus enumera alguns mandamentos. São 10 mandamentos da lei de Deus. 3, os primeiros, refere-se à minha relação com Deus. Os outros 7 referem-se à minha relação com a pessoa. Então, o mandamento é amar a Deus e ao próximo. 3 mandamentos a Deus, 7 ao próximo. Jesus aqui, em momento algum, enumera um dos 3 primeiros. Se você quer viver eternamente, ele coloca aqui a relação com o próximo. Honrar pai e mãe, não falar denegrir a ninguém. A relação com o próximo. Então, a vida eterna passa pela nossa relação aqui. Esse jovem diz, Jesus, eu faço isso desde a minha juventude. Ou seja, era um jovem, uma pessoa de igreja, cresceu na igreja, talvez ele tenha feito o SCC na paróquia, se ele é casado, não sei, fez a JC, ele caminhava na igreja, na comunidade. Só que parece que algo lhe faltava. Às vezes nos dá o sentimento que falta alguma coisa. Eu, às vezes, como padre, mesmo tendo feito tantas experiências, às vezes bate um vazio na gente. O fato da gente ter deixado para seguir Cristo, enquanto estivermos nessa terra, não seremos preenchidos totalmente. Porque a resposta ela é diária. O desapego ela é diário. Porque eu posso estar bem hoje e amanhã eu vou estar apegado a outra coisa. De um dia para o outro eu posso mudar toda a minha vida. Por isso, isso deve ser diariamente. A relação que eu posso ter bem, e eu preciso estar bem com as pessoas. É necessário estar bem, porque a eternidade passa para a minha relação com o outro. Relacionar com gente que a gente conhece já é difícil. E com quem nós não conhecemos? A você que casou, que escolheu, namorou, escolheu e casou para viver com aquela pessoa, já é difícil? Imagina viver com alguém que você não escolheu. 20 anos de padre eu tenho agora em janeiro. Nesses 20 anos, quase todos morei sozinho. Uma vez um Dario me mandou um vigário na Praia da Costa. Cheguei para esse vigário e disse, meu filho, tem 15 anos que eu moro sozinho. Vai ser difícil viver com você, viu? Mas a gente vai dar um jeito. E a pessoa que eu mais vivi na minha vida nesses 20 anos está aqui. Não escolhi, mas de repente, pela força do Evangelho, estamos lá, nós dois, pela obediência, dividindo a mesma casa, o mesmo teto, a mesma igreja. A convivência não é difícil, não é fácil. E mesmo que sejamos diferentes, o somos, mas, por outro lado, foi muito tranquilo e fácil. Um homem da lei, não sei se vocês sabem, advogado, formado em advocacia, conhecedor de língua inglesa, celebra casamento em inglês. Que inveja que eu tenho. Que inveja branca, como diz, né?
duas coisas que me arrependo da minha vida não ter me investido: inglês e violão. Não dá mais tempo, não entra mais aqui, não. Homem da lei, muito metódico. E interessante, metódico e novo, padre novo, cheio de vigor, né? Era interessante como é que ele mudou, não sei se ele reparou. Acho que ele tomava banho de roupa de padre. Ele dormia, acordava, e saía do quarto, era esse aqui, ó, era clérgima, né? O tempo todo. Todo dia, praticamente, atendimento. Descia 7h30, 8h30 da manhã, 8 horas, eu estava na secretaria atendendo de terça, quarta, quinta, sexta. Eu só olhando. Ele vai cansar? Não vai aguentar. Mas deixa, eu acredito que a liberdade ela é fundamental. A relação ela acontece assim, você conviver com pessoas diferentes, momentos diferentes. Eu posso ser, quase não pela idade, pelo magistério, pelo ministério, 20 anos à frente, quase um pai, um filho. Como vocês, pais e filhos, que na convivência, a eternidade ela passa pela minha relação da convivência. E como é difícil. Mas ali foi possível. Um homem muito certo. A lei é tão forte. Geralmente quem é da lei civil, no mundo religioso também o é. Se preocupa com todas as rubricas da liturgia, nos mínimos detalhes. E não vejo isso como algo negativo. É uma percepção, é um dom, um talento. Quantas vezes nos almoços lá em casa aprendia coisas porque eu não sou da lei. Eu não sou, meu viés não é a lei. E é interessante que numa paróquia com mais padres, no relacionamento, há os que preferem A e os que preferem B. Alguns choram por estar indo, alguns batem palma porque está indo, uns choram porque não foi o outro que foi transferido. Mas na relação da comunidade, isso faz parte. Ter afinidades, isto é eterno. Que na diversidade nós podemos encontrar e ter condições de poder viver ali o Evangelho. Porque se nessa relação não é suficiente em detalhe, não foi suficiente para o jovem. Jesus olha para aquele jovem, ou talvez um adulto, e diz: só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Este evangelho, se nós olharmos a história de muitas pessoas, tem um santo da igreja, no início do cristianismo, ele se chama Santo Antão. Este homem, ele veio à missa um dia, e isso foi no início do século II, III, tá, gente? Ele ouviu este evangelho. Os pais haviam morrido. Era ele e a irmã. Ele o que fez? Pegou tudo o que tinha, vendeu, deu a parte para a irmã e foi viver por causa do evangelho. Foi ao encontro de um homem que vivia uma forma eremita, começou a ver uma experiência assim, depois ele viveu isolado, 20 anos numa caverna. Ele doou tudo o que tinha. É verdade que nós aqui não precisamos do desapegar dos nossos bens. Eu tenho uma máxima, e eu digo com muita clareza: não é pecado ser rico. Eu tenho muita certeza disso. Não é pecado ser rico. A questão é o que eu faço com a minha riqueza, ou o que a riqueza faz comigo. Agora, sim, é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque a riqueza nos oferece situações que nos deixam extasiados. E o que é a riqueza? Que riqueza é esta? Há o rico material, há o rico intelectual, há o rico emocional. Qualquer riqueza que eu esteja cheio. Agora, de modo especial, a riqueza material, ela me proporciona situações em que vai me dispensar de pedir ajuda a alguma coisa, quiçá a Deus.
Estou cansado. Tenho dinheiro. Vou no restaurante, como. Como é bom ir para o restaurante comer. Nem todo mundo tem condições de fazer. Durante a semana, trabalho cansativo. Vou esparecer, eu vou viajar. Como é bom ter dinheiro de uma hora para outra. Você viaja e sai. Isso relaxa. Isso nos dá um prazer. Isso vai nos dando uma graça, uma satisfação de viver. E com o passar do tempo, eu vou fazendo disso o refúgio da minha vida. E muito facilmente eu não preciso de Deus. Porque uma boa comida, uma boa bebida e uma boa viagem satisfaz muito o ser humano. É errado isto? Não. Mas eu posso, é uma isca que o mundo e que a riqueza, ela vai e muito facilmente eu posso ser fisgado. E eu posso ali viver para aquilo. Por isso eu tenho que buscar que a minha riqueza não me faça autossuficiente. Saber que eu, por mais rico que eu seja, não sou nada se não tiver Ele. A leitura de hoje nos mostra que a maior riqueza do mundo, olha que interessante a primeira leitura. Diz aqui o autor: eita, aqui achei. Orei e me foi dada prudência. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi sabedoria aos cetros, aos tronos, e não igualei nenhuma pedra preciosa. Um punhado de areia diante dela, a prata será como a lama. Amei mais que a saúde e a beleza. Ouro, prata, saúde e beleza. Qualquer pessoa que você pede na oração e fala, o que você quer pedir a Deus? Hoje fui no hospital, lógico, visitar um doente. O que você quer pedir a Deus? Automaticamente, saúde. Saúde é o que mais nós pedimos a Deus. Está errado? Não. Mas o que mais nós precisamos pedir a Deus é sabedoria. Sabedoria é a maior graça, o maior dom que Deus nos dá. A fonte da sabedoria, o Espírito, Cristo é a sabedoria encarnada. Ter sabedoria, sabedoria é muito mais do que conhecimento. O conhecimento é importante. Tem uma frase de Santo Tomás de Aquino, tomista ali, ó, adora. Santo Tomás de Aquino, Idade Média, vai dizer: a graça subentende a natureza. O que quer dizer isto? O conhecimento é necessário. Deus age a partir do conhecimento que eu tenho. Deus não vai falar, embora tenha poder para tal, Ele não vai falar comigo em alemão. Eu não conheço alemão. Não vai falar comigo em física quântica. Eu não conheço física quântica. Mas o meu conhecimento que eu tenho ajuda a graça a acontecer. Mas tudo é a graça de Deus. É a sabedoria divina. E essa riqueza que nós somos chamados a ter e a buscar. Quem tem sabedoria, meus irmãos, e é uma coisa que eu mais peço a Deus na minha vida, e o que eu tenho muitas vezes sido reconhecido por muitos, é justamente o dom de Deus da sabedoria que age. Mas essa sabedoria que Deus age é fruto também de um esforço de busca, de leitura. Só que o povo não gosta de ler mais hoje. E aí fica difícil. Sim, a sabedoria é um dom de Deus, mas eu ajudo, eu capacito com o meu buscar. Eu lembro, digo essa história, quando fui crismado, logo após a minha crisma, me deu uma vontade tremenda de ler. Ia para a livraria católica, lógico, mas com um livrinho fininho, né? Tudo fininho, para acabar rápido. E começava a ler. Me deu a vontade de ler a Bíblia, porque a sabedoria, ela requer de nós um breve conhecimento, embora
Deus haja muitas vezes independente disso. Santa Catarina de Siena, analfabeta. Só que ela, doutora da igreja, porque ela não sabia escrever. Mas as locuções, ela era tão íntima do Espírito que ela ditava e alguém que escrevia. Os escritos dela, a igreja reconheceu como algo inspirado. E a proclama doutora da igreja. Não quer dizer que eu seja, ao ser um grande homem no mundo, um conhecedor dos fenômenos, na sua área, você pode ser um expert. Você deve conhecer muito melhor, muito mais do que eu conheço na sua área e eu na minha. Podemos ter nichos de conhecimentos que são importantes, mas isso não nos faz sábios. Você pode ter títulos, doutores, mestres, você pode ser chefe, você pode ter um cargo superior na sua empresa, você pode ganhar muito, mas isso não quer dizer que você seja sábio. Porque a sabedoria vem da graça de Deus. E esta graça, ela vem como? Como eu consigo sabedoria? Orando e buscando. É dessa maneira que eu vou buscando cada vez mais. E para finalizar, Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo. E aí, vamos receber o que em troca? Como é difícil... Jesus fala primeiro o rico e depois fala como é difícil entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus quer sermos pequenos. E a pequenez se passa pela oração. Só ora o sábio. Quem não é sábio não ora. Porque ele acredita na força da sua inteligência, da sua razão. Mas quem ora, dobra o seu joelho, ele se dobra, ele reconhece que não consegue. Ele pede, Senhor, vinde Espírito Santo, vem Santo Anjo, vem me iluminar. Em qualquer decisão, ele pede a luz de Deus. Não confie somente na sua razão. A razão nos trai muitas vezes. Já fiz muitas coisas e errei, fruto da minha razão. Se eu tivesse parado antes e pedido o dom do Espírito, teria feito diferente. Mas nós somos impulsivos, agimos pela carne, achamos que sabemos, podemos conhecer as leis. Por exemplo, uma coisa simples. Santo Waze. Eu saio de casa, eu sei qual é o itinerário, mas eu não consigo sair sem Waze. Porque pode acontecer no caminho um negócio lá que eu não sei, e ele sabe e vai me desviar. O Waze está para o itinerário do nosso transporte, assim como oração para a vida. Ao acordar, eu oro porque eu não sei o caminho que eu vou estar no dia. Eu posso conhecer as regras e tudo, mas a oração me faz isto. Diz São Pedro, Senhor, deixamos tudo. Olha que interessante. Diz Jesus, quem deixou irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Percebe que falta alguma coisa aqui? Vou repetir. Presta atenção. Cai na prova. Quem tiver deixado aqui casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Falta uma. Falta o quê? Pai. Quem deixa tudo, no final receberá casa, irmãos, mães, menos pais, porque o Pai é um só. É o Pai do céu. Irmão,
nós deixamos. Nem todos têm o privilégio e a vocação de fazer como nós fazemos. Porque, como diz São Paulo, quem casa tem que cuidar das coisas da terra. São Paulo diz, melhor não casar. Mas já que casaram, cuide da vida de vocês. Nós temos um privilégio, um chamado, uma graça que poucos têm, de viver desprendido. Essas mudanças que às vezes a igreja nos coloca, provocam em nós muitos sentimentos. E o principal deles é o exercício do desapego. Embora há pouco tempo de padre, 1 ano, mas cria relações, cria afetos. Imagina 10 anos, 1 ano juntos. São tantas coisas e que de repente nos é retirado e somos retirados. O Evangelho diz que quem consegue fazer isto receberá muito mais com perseguições. Não é fácil. Não seremos unanimemente aceitos, acolhidos, aos que gostam, aos que não gostam, aos que amam, aos que odeiam, mas que quem permanece conseguirá a vida eterna. Detalhe, tem muita gente que deixa casa, irmão, mãe, pai, essas coisas, não por causa do Evangelho, mas por causa do trabalho. Você pode largar tudo pelo trabalho, você não vai ganhar a vida eterna. Por causa de mim e do Evangelho. Largar tudo pelo sucesso, pela empresa, por tudo, vai dar mais trabalho. Você vai ganhar mais dinheiro, mas talvez você não deva ganhar a vida eterna. Que a sua vida, a sua missão, onde estiver, possa ser abençoada por Deus e continue levando esta lei, este amor, esse carinho, essa fidelidade, que é a qual você vive o seu ministério, por onde passar. E que possa fazer que filhos cada vez mais possam encontrar o caminho da eternidade. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.